Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia. O tema de hoje é a globalização da cultura, tá certo? Precisamos entender que os meios de comunicação, hoje globais, certo? Como a internet, o cinema, acabam promovendo essa uniformização da cultura. E quem é que faz isso? Os países desenvolvidos, os países que possuem, que detêm a produção cultural. Os Estados Unidos é um exemplo disso, tá? Por dominar essa produção cultural mundial, como os filmes de Hollywood, por exemplo, certo? Esses filmes acabam mostrando os valores dos Estados Unidos e as culturas, os traços culturais dos Estados Unidos, certo? Pois a produção dos Estados Unidos lidera, pessoal, o mercado cinematográfico, tá? Outros exemplos também dos Estados Unidos, nós temos os espetáculos da Broadway, em Nova York, tá? No teatro, então que acabam sendo replicados por todo o mundo. Músicas, danças, entre outras questões culturais. E aí nós temos a figura da indústria cultural, que essa indústria cultural, ela estimula o desejo do consumo, certo? Através de quê? De propagandas, de telenovelas, através de filmes, de músicas, certo? E o grande objetivo é esse, é de promover moda, o modismo, modinha, tá? Promover essa moda e aquecer o mercado capitalista. E eu preciso dizer para vocês aqui em relação a esse conceito de multiculturalismo. O que é isso? Multiculturalismo. Multi, muitas. Culturalismo vem de cultura. Então corresponde a várias culturas que convivem em um mesmo território, tá? Então essa identidade cultural, ela é formada por símbolos próprios, seja ele religião, seja ele língua, a dança, a música, entre outros fatores. Tá certo? Então, essa globalização, né, mundial, a questão da comunicação mundial, acaba promovendo essa uniformização. Tá? Agora, nós temos que ter uma consciência de manter as questões culturais locais específicas, certo? Ou seja, preservando, respeitando e convivendo. Tá? Porque o mundo ele é diverso culturalmente falando e precisa estar assim para ser de fato um bom lugar para se viver, pois nenhuma cultura é melhor do que a outra. A gente precisa entender, conviver e respeitar, tá certo? E essa globalização ou informação em tempo real, tá? Ela é de fato uma informação em tempo real e ela deve ser vista com bons olhos, tá, pessoal? Então não deve ser vista com olhos maus. Porque hoje é possível você verificar, por exemplo, notícias que acontecem em tempo real do outro lado do mundo, certo? Então, você pode comparar opiniões através da internet. Movimentos sociais importantes aconteceram por conta da internet. Em relação à Primavera Árabe, que aconteceu em 2010, a internet ela foi muito importante para esse movimento social. As pessoas foram para as ruas, certo? Pedir por igualdade, por justiça, certo? Lá no norte da África e no Oriente Médio. Então conseguiram derrubar algumas administrações autoritárias nesses países. Então isso é muito importante. A Tunísia, por exemplo, foi um exemplo disso. Tá ok? Aqui no Brasil, por exemplo, em junho de 2003, lá em São Paulo, com o aumento da taxa de transporte público, pessoas começaram através da internet, das redes sociais, e ganhou uma proporção de uma adesão de milhares de pessoas. Então isso é muito importante, nós temos a internet para difundir essas informações, tá ok? Só que o mundo não é sempre assim, né? Existem desigualdades também do acesso de informações. Veja esse mapa aqui, pessoal, olha. Quanto mais vermelho, ou seja, tem mais acesso à internet. Quanto mais amarelo, possui menos acesso à internet. Então percebam aí que os países ricos eles estão mais avermelhados, ou seja, possuem mais acesso à internet. Olha aí aos Estados Unidos em relação aos países da África. Os Estados Unidos está bem mais avermelhado e os países da África bem mais amarelado. Repare bem no Brasil aí, nós temos uma cor laranja, ou seja, é mediano. Ou seja, de 51 a 75 pessoas possuem acesso à internet. Tá ok? Por outro lado, alguns países não têm acesso, certo? E, por um lado, né, os que têm acesso são impedidos de ter o acesso. Olha que loucura isso, tá? Enquanto uns não têm acesso, os outros que têm acesso é cortado, é censurado alguns sites, algumas informações, tá? Esses países geralmente são de governos autoritários
Eles limitam o acesso dessas informações com medo de perder a autoridade. Isso é o que acontece, de fato. Beleza? Então vamos ver aqui, pessoal, olha, esse mapa aí, para vocês terem uma ideia, tá? Nesse mapa vocês vão ver, por exemplo, né, países em verde que são livres, tá, de acesso à internet, dados 2017. O laranja corresponde a países parcialmente livres, o amarelo corresponde aos não livres e o cinza que não tem dado. Tá? Então eu posso dizer para vocês, antes da gente fazer a leitura desse mapa, repare bem aqui, olha, a Rússia, China, Irã, Arábia Saudita, Turquia, Índia, Indonésia, Grécia, Sudão, Bélgica, Chipre, Coreia do Sul, Coreia do Norte, possuem casos de censuras confirmados em relação à liberdade digital, certo? Então, isso existe de fato. Por mais que nosso país aqui seja um país, repare bem aí no mapa, olha, laranja, ou seja, parcialmente livre, certo? Nós temos países que não têm liberdade, tá ok? Vendo o mapa aí, pessoal, olha, os verdes, olhando para a América aqui, a gente tem a Argentina, que é totalmente livre, os Estados Unidos, o Canadá, certo? Lá para a África, o continente africano, a gente tem aí, ó, lá embaixo, a África do Sul, o Quênia lá no centro, basicamente isso. Na Europa, a gente vai ter aí a Alemanha, a Itália, tá? O Reino Unido, beleza? O Japão na Ásia, tá? E na Oceania e a Austrália. São exemplos de países livres de acesso à internet. Dados 2017, tá? Veja o mapa. Também nós temos aí, de laranja, os países parcialmente livres, como é o caso aqui na América, do Brasil, do Equador, da Colômbia, do México, tá? Já aqui na África, a gente tem lá em cima no norte da África, Marrocos, a Líbia, que mais para o centro, a Nigéria e logo mais abaixo a Angola, tá? Países parcialmente livres. A Índia também é um exemplo, tá, pessoal? Ali na Ásia, tá? Um exemplo de países parcialmente livres. E esses amarelos correspondem aos países não livres, tá? Na América a gente tem um destaque aqui para a Venezuela, certo? Na África nós temos o Egito, logo abaixo Sudão e um pouquinho mais abaixo a Etiópia, tá? Caso da África. E lá na Ásia nós temos os grandes aí, China e Rússia, como um grande exemplo de países não livres, tá? Então são exemplos disso, beleza? Agora, vindo para o Brasil, a gente tem aqui, no caso, esse gráfico que mostra os domicílios, né, e as pessoas que possuem celulares e computadores portáteis do ano 2016. Olha só, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Nordeste. Visivelmente a gente percebe que celular tem maior quantidade do que computadores, não é isso? Agora, percebam bem que o Sudeste aí, ó, tem 36% das pessoas com computadores portáteis, que é o laranja, e o azul aí, ó, 94%, que se iguala com o Sul e com o Centro-Oeste, que possuem celulares. O Nordeste aí fica em último colocado, mas ainda com um grande grau, né, grande índice, 89% de pessoas que possuem a internet, tá, através do celular, possuem celulares, tá certo? Essa sociedade capitalista que a gente vive, né, é uma sociedade consumidora, então as pessoas acabam com a propaganda promovendo esse consumo, certo? Mostrando que é importante ter consumo, mesmo sem ser tão importante assim, tá? E as próprias empresas acabam fazendo com que os equipamentos tenham um prazo de validade, ou seja, eles sejam obsoletos, tenham um tempo de vida útil mais rapidamente. Vocês podem até ter percebido que as pessoas mais idosas, que têm maior experiência, começam a falar que os móveis de antigamente, os equipamentos eletrodomésticos de antigamente duravam mais tempo do que os de hoje. Exatamente isso. As empresas fazem com que esses equipamentos sejam obsoletos. Tá? E isso gera, pessoal, grande desigualdade em relação ao consumo. Porque países têm seus níveis de população, né, em relação às classes, né, a pobre, médio e ricos. Os ricos e a classe média acabam comprando esses equipamentos. E as pessoas pobres e miseráveis não vão ter acesso a determinados produtos e não vão viver de forma digna. Não estou dizendo que comprar produto, certo, é importante. Eu estou dizendo que os produtos são obsoletos e como eles têm defeito de forma frequente, tem um tempo de vida útil de forma frequente,
é necessário comprar um novo produto para viver de forma digna. E as pessoas acabam não vivendo por conta que não tem acesso ao dinheiro, não tem acesso à renda. Tá ok? E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos, tá? Então, é isso e não esqueça de curtir nosso vídeo aqui no nosso canal. Tá ok? Forte abraço e até a próxima.